Olá e seja mais uma vez bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco esse dia para a gente falar um pouquinho mais de um assunto incrível hoje. Eu tenho uma pessoa que é igualmente incrível, eu tenho o privilégio de estar entrevistando aqui hoje a Márcia Belmiro. Para quem está no mundo do coaching, provavelmente já ouviu o nome da Márcia Belmiro, que é uma das primeiras coaches do Brasil. Ela já faz isso há muitos anos, vai aqui falar com a gente, mas o que eu quero falar aqui hoje, entrar num assunto um pouco mais profundo com vocês aqui hoje, é sobre uma metodologia que a Márcia criou. Ela, o marido dela, a Márcia é psicóloga, psicoterapeuta, coach já há muitos anos, e ela criou uma metodologia específica para crianças, para adolescentes e para as famílias em geral. E eu queria que vocês me ajudassem a receber aqui minha querida Márcia Belmiro. Márcia, muito bem-vindo ao nosso podcast, que tem como objetivo trazer verdadeiramente um propósito na vida das pessoas e que as pessoas consigam colocar esse propósito em prática. E obrigado por estar aqui hoje conosco. É uma grande honra estar aqui com você, com a sua audiência. Rafa, você é uma pessoa que, além de ser extremamente carinhoso, generoso e dadivoso com as suas informações, você também é muito carinhoso com nós brasileiros. Você meio que apadrinha todos nós nessa divulgação dos nossos trabalhos, não só no próprio Brasil, como também aqui na terrinha, né? Então é muita gratidão que eu tenho por você, Rafael. Obrigado. Alegria, uma honra estar aqui com a sua audiência. A alegria minha, pode ter certeza disso, mesmo um privilégio para nós. Para mim, pessoalmente, que eu estou do lado da Márcia aqui, então para mim é um privilégio, mas pode ter certeza, você ouvindo isso, está ouvindo a Márcia também, é uma pessoa incrível. Eu tenho um privilégio muito grande de andar perto dela. Márcia, me conte lá então. Vamos lá entrar direto no assunto do Kids Coaching. Por que vocês criaram isso de Kids Coaching? Da onde que veio isso? Já vem de muito tempo, mas aonde que aconteceu realmente a necessidade de eu desenvolver um método? Eu atendendo muitos executivos dentro de grandes corporações, houve época de eu ter ao mesmo tempo atendimento de 30 executivos ao mesmo tempo, atendendo mais a minha equipe, porque eu tinha uma grande equipe de coaches atendendo. Então, houve épocas da gente atender uma grande quantidade de executivos. E muitas vezes eu estava no meio de uma sessão com o executivo e ele pedia para parar porque eu precisava atender uma ligação de casa. Nunca era, oi pai, tudo bem? Não, era sempre problema e problema cabeludo, Rafael. E normalmente assim, mas você não viu? Mas você não falou? Um estresse. Eu fui observando isso. E aí muitos executivos, tanto executivos homens quanto mulheres, diziam para mim em algum momento da sessão, quando eles tinham um grande insight, uma grande sacada, você tinha que estar lá em casa, você tinha que fazer ela falar isso com meu filho, você tinha que ajudar. Eu falei, gente, essas pessoas estão precisando de alguma coisa que as ajude na sua vida familiar com filhos e adolescentes, né? Foi então que eu comecei a criar pequenos PDFs para ajudar esses executivos. Olha só, não vamos desfocar a nossa sessão, porque a sua sessão aqui é para a gente trabalhar a sua equipe, trabalhar a sua produtividade, mas eu trouxe um PDF para você. Então eu comecei a ceder um pouco de informação e isso foi trazendo uma mudança significativa na vida daquelas poucas famílias. Eu falei, gente, isso precisa abranger mais pessoas, né? E aí eu fui resgatar lá atrás minha base de formação, que é a psicologia e ludoterapia, e o trabalho com crianças em escolas e com diretores e professores, que eu fiz isso anos da minha vida no início da minha carreira, eu fui resgatar isso tudo. Cara, incrível. E aí você sentou, montou aqui, e o que diferencia essa metodologia? Porque até onde eu entendo, a metodologia Kids Coaching, ou Teen Coaching, que é o que é a sua bandeira hoje, é única, né? É uma metodologia que eu nunca tinha visto até então. E o que diferencia, o que faz ela ser efetiva? E já fazendo uma outra pergunta, essa metodologia trabalha com o quê? Com a criança, com os pais da criança, com os dois? Como é que isso é aplicado diretamente na vida da família? O diferencial dessa metodologia, e por isso ela funciona com crianças, são duas metodologias, só para esclarecer. Existe uma metodologia chamada método Kids Coaching, existe uma outra metodologia chamada método Grow Coaching, que é para adolescentes.
Então, são metodologias distintas, porque as realidades da criança são absolutamente distintas da realidade do universo do adolescente, que, por sua vez, são completamente distintas do universo do adulto. E aí que está a grande sacada, o grande pulo do gato. Não é aplicar as técnicas do coaching de adulto, digamos assim, pega uma roda da vida, bota lá uma nuvenzinha, faz um colorido e vira ferramenta de criação. Não é assim que funciona. Todas as técnicas para a criança que eu criei, elas são absolutamente únicas, elas são patenteadas porque foram desenvolvidas por mim. Elas não têm nenhuma lembrança ou proximidade com as técnicas para adulto. Elas precisam ser projetivas, em que a criança se expõe com tranquilidade. No caso do adolescente, já são outros recursos que a gente usa, porque o adolescente ele já está no desenvolvimento neocórtico maior do que a criança, então a gente já pode utilizar algumas ferramentas de adulto. Mesmo assim, existem algumas que também são projetivas. No caso da criança, respondendo a sua segunda pergunta, no caso da criança, nós fazemos 3 tipos de condução de sessão. Durante o pacote de 10 a 14 sessões, há algumas sessões que são com a família toda, o que faz uma diferença, Rafael, é a coisa mais linda do mundo. Quando você reúne a família toda, é nesse momento que a família já começa a se reconectar desde a primeira sessão. A maior parte das sessões são só com a criança, e algumas são só com os pais. Quando você fala criança, a partir de que idade? A criança, para ela vir para o consultório e se beneficiar com essa metodologia, ela precisa já ter algo em torno de 7 a 8 anos. E por que esse corte? Porque é quando ela tem o pleno domínio da leitura e da escrita. Ou seja, ela compreende claramente aquilo que ela lê. Então, isso denota um desenvolvimento cognitivo necessário para que as técnicas sejam absorvidas pela criança. No entanto, pai e mãe, dentro de casa, professores, avós, já podem ter uma abordagem coach, eu digo assim, entre aspas, uma abordagem coach a partir dos 2 anos de idade. Percebo. Agora, deixa eu só entender aqui uma coisa, porque se a criança vai lá, ela é atendida e ela recebe certas informações e começa eventualmente a aplicar na vida delas de acordo com essa metodologia. Mas aí volta para casa e os pais continuam a tratar daquele mesma maneira e eu assumo, posso estar assumindo errado, que muitas vezes o problema nem está com a criança, está com os pais. Como é que lidar com isso? Essa sua colocação, Rafa, bacana. A gente compreende a família como um sistema. Sim. Então ele funciona e ele se equaliza. Há uma homeostase que o mantém e o sustenta. Então, ainda que a situação tenha tido início nos pais ou numa atitude da criança que acabou reverberando nos pais, não importa, deixa eu colocar novamente entre aspas, os culpados, não importa isso, aquele sistema vem funcionando bem daquele jeito. Todos têm algum ganho. Um ganho, ainda que sabotador, tem algum ganho. Então, por isso, nós temos os encontros com a família inteira, os encontros só com os pais e o encontro só com a criança. E isso eu entendi que faria mais sentido para que a gente pudesse trabalhar essas várias arestas que você está levantando. Sem dúvida isso pode acontecer. Aí quando você tem o confronto só com os pais, e é muito engraçado, porque às vezes na sessão da família inteira sai todo um combinado de algumas novas ações. Na próxima sessão que a gente tem com a criança diz assim: mas o meu pai não me levou no parque como ele disse que ia levar. Então, no próximo encontro que a gente vai ter com os pais, escuta, como é que estão aquelas ações? Combinadas. Vocês combinaram. Não deu tempo da gente levar e tal. Então, o que é que você quer? O que realmente vai fazer a diferença daqui para frente na sua relação? Existem técnicas que a gente vai trazendo o pai e a mãe a um grau de consciência, não de culpa, porque é culpa, Rafael, se a pessoa culpada resolvesse alguma coisa, o mundo não tinha problema. Porque o que tem de gente que faz confusão por aí, se sente culpada depois, isso não resolve nada. Não resolve nada. Não é a culpa, mas a autorresponsabilidade. Maravilha. Ô, Márcia, então aproveitando aqui, qual que é uma história, assim, você já passou obviamente por vários casos, já ouviu várias histórias, já viu várias coisas acontecer. Agora traz na prática aqui, para a gente não ficar muito no abstrato,
Alguma história real que você já vivenciou com você ou com algum outro Kid Coach que você conhece, que tenha realmente trazido uma transformação na vida familiar? São diversas, são de chorar. Todos os dias eu recebo dos meus alunos, no caso, todos os dias, não tem um dia que eu não recebo. E são todas lindas. Mas está me ocorrendo uma aqui muito simples e fácil de contar aqui, porque tem poucas arestas, poucas vertentes. O casal procura pelo Kid Coach para dizer que a criança está tendo um baixo desempenho escolar. E aí, Deve ser muito comum isso. Bastante comum, bastante comum. Baixo desempenho escolar, birra, não está se alimentando corretamente, não consegue aceitar bem o irmãozinho. Isso são as mais comuns. Bullying. Aí, quando começa a fazer o processo, logo na primeira sessão, a criança ali, junto com o Kid Coach fazendo toda a abordagem, fica claro para a criança que pai e mãe haviam perdido seus empregos recentemente. E a criança desconhecia isso. A criança só viu sendo tirada da escolinha de futebol, só viu saindo das coisas e não compreendia bem isso. Quando a criança descobre isso, e os pais muito envergonhados pela perda do emprego, porque é lamentável isso, mas é uma realidade. Quando a pessoa perde o emprego, ela se envergonha. Claro. Ela não se sente capaz. Isso mexe na autoestima, né, Rafael? Então, esses pais estavam vivendo isso. Quando a criança vira para ele assim, então foi só isso que aconteceu. A criança diz isso. Diz para os pais. Diz isso. Não era culpa minha. Ai, nossa. É lindo. Eu até arrepio. E aí, a criança, os pais choram e a criança diz assim, pai, entendi, mãe, entendi. Aí quando a Kid Coach pede uma nova ação a partir dali, a gente pode passar no mercado, comprar um pote de batata Pringles. Você tem dinheiro para comprar um pote de batata Pringles ainda? Pai, mãe, a gente podia comprar um pote de batata Pringles e ir para casa e assistir a TV, um filme juntos? Nossa. É só o que a criança quer. A criança só quer afeto, ela não quer grandes escolas, grandes presentes, ela quer afeto, ela quer proximidade, ela quer colo, ela quer segurança e verdade. A verdade sendo dita dói menos do que aquilo que às vezes nós achamos que estamos poupando a criança por não dizer. E não é verdade, não é. E a criança se sentia culpada, ela só estava vendo as coisas acontecendo ao redor dela e diretamente com ela e começa a se sentir culpada, porque simplesmente ela não sabia. Eu fiz coisas ruins. Criança de 8 anos, criança de 7 anos, esse é o pensamento, esse é o sentimento. Se meu pai e minha mãe separam por minha culpa, é parte do imaginário infantil. A gente precisa compreender a psique infantil, né? Por isso é tão importante a gente ter uma base da psicologia que dá sustentação ao método. A base da psicanálise, da teoria cognitivo-comportamental, da gestalterapia, de Vygotsky, de todos os psicopedagogos, de Piaget, que foi um grande estudioso da educação, embora fosse biólogo. Mas, enfim, a gente ter esse entendimento para a gente poder lidar e interagir com esse universo. Espetáculo, Márcia. E quais são os planos futuros agora? O que está no seu coração aqui? Impactar cada vez mais famílias e principalmente escolas. Porque todas as escolas que a gente teve notícias que usaram o método em todas as turmas, em todos os seus professores, fizeram o que mais precisa acontecer dentro das escolas. Mas quando você fala escola, é o quê? É a professora? É o diretor que implanta um sistema? O diretor pode implantar um sistema, o professor pode contratar os serviços por sua própria conta, a escola pode contratar um Kid Coach e o Kid Coach fazer um trabalho diretamente dentro da escola, os próprios diretores ou professores podem fazer a formação e implantar, então tem várias possibilidades. Mas o fato é, quando o método Kid Coach entra de verdade dentro de cada sala de aula, sabe o que costuma acontecer? As crianças ficam mais animadas e motivadas para o que precisa acontecer dentro da escola. A escola continua sendo o local de aquisição de conhecimento. E a gente não pode perder isso de vista. Então existe uma deturpação de que o professor tem que tratar da criança. Não tem, gente, não tem. A escola tem que ser o local da aquisição de conhecimento. E a socialização, é lógico. Agora, quando a criança está com muitas dificuldades e o professor não consegue dar conta do comportamento da emoção, ele não consegue ensinar. O que acontece com o professor? Adoece. Com frequência a gente tem assim, um absenteísmo grande hoje em dia, pelo menos no Brasil,
muito grande por aspectos de doença, de estresse, de pânico, de depressão, de distúrbio de ansiedade, de cordas vocais, de câncer em cordas vocais, porque o professor está tendo que gritar cada vez mais para poder ser ouvido. E aí, quando você implanta o método, você tem crianças que estão dentro da sala de aula, querendo assistir aula, tem professores saudáveis podendo dar aula, e o mais interessante, os pais começam a coparticipar. Não é tudo que a gente quer dentro da escola. Criança sentada na sala, professor dando aula e os pais apoiando isso. Os pais interagindo com essa escola e não degladiando com a escola. Porque hoje a gente vê isso. Isso é incrível. Sabe, Márcia, eu tive, por acaso, ontem, né, em uma universidade, na cidade de Coimbra. E eu fui palestrar para mais ou menos 100 professores, educadores de infância, técnicos operacionais que estão sempre com as crianças. E foi, sinceramente, uma das experiências mais marcantes minhas, estar com essas pessoas. E no final chegou acredito que professora, chorando para mim e falando, eu fui muito impactado com essa mensagem, mas muitas vezes as pessoas não entendem que nós somos, muitas vezes, o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó dessas crianças, porque nós estamos com elas a maior parte do tempo, né? E elas estão ali, e muitas estão cansadas. Exato. Porque em todo lugar, aqui em Portugal é assim, no Brasil então nem se fala, é uma profissão, infelizmente, muito pouco valorizada. Mal remunerada, mal valorizada pelas outras pessoas, e é de uma importância total. É a fundação da sociedade. Eu me lembro, na minha infância, as professoras, e eu já estou com uma certa idade, estou agora com 63, então na minha infância, o professor ele era visto com um destaque na sociedade. Nossa, ele lá, aquele menino ali, é filho da professora. A professora era valorizada no nosso país, sabe, Rafael? E, lamentavelmente, isso se perdeu. E é a base de toda uma educação, de toda uma sociedade. O professor, né? É lamentável. Ô, Márcia, e agora, então, assim, para a gente terminar nosso bate-papo aqui, que a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando, porque é muito, muito gostoso e traz muito aprendizado. Se você pudesse aqui dar alguma dica, não sei se isso é possível, mas para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, levar para casa, assim, estou saindo daqui, que dica que você pode dar para os pais, ou para professor, ou para alguém, para começar a entrar num caminho, numa direção um pouco mais saudável em relação aos seus filhos? É o que a gente mais trabalha, que é a base de todo o método. A gente, enquanto adulto, tende a achar que as crianças têm determinado comportamento, atitude, às vezes desastrosa, porque é alguma coisa pessoal contra nós. Sair desse padrão. Acreditar que a criança está tendo uma reação, porque, por mais estranho que possa parecer, criança tem problema. E acreditar que os problemas para eles são grandiosos. O coleguinha que deixou ele no recreio e foi brincar com o outro e disse: você é feio, eu não quero mais falar com você. Aquilo é um grande problema. Aquilo causa uma real dor. E nós adultos, às vezes, não valorizamos, não entendemos. Isso é bobagem, problema tenho eu, que tenho que botar comida dentro de casa no final do mês. Problema tenho eu, que tenho que aguentar essa montoeira de bagunça que vocês fazem aqui dentro de casa. Então, é entender que não é proposital. A criança, quando está com um baixo desempenho escolar, quando ela está vivendo alguma situação de excesso de uso de celular, qualquer excesso é denotativo de que ela está vivendo uma situação de problema. E não é próprio, não é contra você, ele não está lá no celular para te aborrecer, pai, mãe. Ele está lá porque ele não está sabendo fazer de outro jeito. Espetáculo. Minha querida Márcia, e se as pessoas aí pelo esse mundão afora quiser te encontrar, quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser te dar um beijinho, como é que elas fazem? Qual que é a maneira mais fácil de entrar em contato? Entra no Insta, Márcia Belmiro, entra no Facebook também, no Facebook, tem o nosso site, kidscoach.com.br e também o teencoach.com.br. Entra também no ICIS, Instituto de Coaching Infanto Juvenil. Então são várias formas. Tem muita forma de te achar. Tem muitas formas de encontrar. Tem vários vídeos no YouTube.
vários webinários que a gente vem fazendo. Márcia, muito obrigado por esse tempo precioso que você passou com a gente. Tenho certeza que ajudou muita gente aí que tá nos ouvindo. E a gente continua nessa linda caminhada aí para ajudar a transformar gerações, que é o nome do evento da Márcia, Transforma Gerações. Olha que nome tão lindo. Obrigado, Márcia. Diana, o quanto que você, Rafael, proporciona que tantas pessoas são tantas coisas maravilhosas, que não só você, mas que tantas pessoas que você faz. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado, Márcia. É um prazerão muito grande. Honrado de tê-la aqui com a gente. Pessoal, então até a próxima. Obrigado por estar conosco aí. E até o próximo episódio do podcast Meu Propósito Muda o Mundo. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!